Olá, pessoal! Estamos aqui de novo essa semana, dando continuidade à nossa conversinha semanal com o Projeto Eclésia. E já conversamos um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sobre os transtornos mais comuns, ansiedade, depressão, falamos um pouquinho sobre os sintomas. E hoje eu vou abordar um pouquinho com vocês o papel da religião, da fé no meio de tudo isso. Então hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o papel da fé, né? E da religião na nossa vida. Só para a gente entender um pouquinho, o ser humano, desde que ele é gente, ele tem uma tendência de menosprezar o sofrimento do outro, né? O outro não sofre o que você sofre, o outro sofre menos, a dor do outro sempre dói menos do que a nossa. Então, muitas vezes acaba tendo aqueles julgamentinhos. Tá em depressão porque não ora, tá em depressão porque não lê a Bíblia, tá passando por dificuldade porque é castigo de Deus, é Deus pesando a mão, tá em pecado. E são discursos assim que a gente acaba ouvindo com uma certa frequência, mas para nós entender, todo transtorno psicológico, toda doença psicológica tem uma fisiologia. Assim como a depressão, a ansiedade, também tem uma fisiologia, uma disfunção química cerebral que acaba afetando na nossa produção de hormônios, que acaba influenciando no nosso humor, que acaba influenciando na nossa forma de enxergar a vida. Então, nem tudo é falta de fé, falta de orar, tudo. A fé é fundamental. Tanto que existem diversas pesquisas que falam que a fé cura, que existem milagres, que a recuperação de uma pessoa que tem fé ocorre 30% mais rápido do que em quem não tem fé. Então, assim, a fé ela é fundamental, ela existe e ela cura, sim. Mas estamos falando de uma doença que não é castigo, que não é falta de Deus e nem demônio, é possesso, tá com demônio, vou expulsar o espírito aí. Mas a Bíblia relata vários homens que não eram demônio, que eram homens de fé, pelo contrário, eram homens de muita fé, homens que fizeram coisas que talvez nós nunca façamos na nossa vida, mas que passaram, por exemplo, por um período depressivo, um período de ansiedade, um período de pensamento suicida, né? Nós temos Jó estava passando por um processo de luto muito complicado, perdeu muita coisa, bens emocionais, os filhos, né? Mas também perdeu bens materiais, tudo. E Jó ficou em um estado sentado no meio da cinza, coçando suas feridas com um caco de telha. E ele era um homem de Deus, inclusive ele se recusava a amaldiçoar Deus, ele aceitava a condição que ele estava passando por um processo de luto muito complicado, perdeu muita coisa, bens emocionais, os filhos, né? Mas também perdeu bens materiais, tudo. E Jó ficou em um estado sentado no meio da cinza, coçando suas feridas com um caco de telha. E ele era um homem de Deus, inclusive ele se recusava a amaldiçoar Deus, ele aceitava a condição que ele estava. Então não é falta de fé. Elias, será que era demônio Elias? Mas Elias viu fogo descer do céu e consumir um altar todo molhado e provou que o Deus dele era real e lutou pelo que ele acreditava e era um homem de Deus fervoroso, fé, tudo. Mas em um certo momento ele se escondeu em uma caverna e pediu para Deus: me mata, não quero mais viver, não aguento mais viver. E temos outras situações assim no decorrer da Bíblia, que a Bíblia nos relata, né? Histórias desses homens, que não era fé, que não era falta de fé, que não era falta de Deus. E também sabemos que a Bíblia relata que Deus capacita as pessoas, então ele deixou muitos profissionais de psicologia, de psiquiatria, para dar um olhar mais científico, para ajudar. Tem os aconselhamentos, tudo, mas aconselhamento não é psicoterapia, tem suas diferenças, para ajudar nessa recuperação. Então, vamos pensar assim, que
A fé, ela é fundamental, mas Deus também deixou pessoas capacitadas para nos auxiliar nesse momento de dificuldade que estamos passando. Pessoal, inclusive semana que vem vamos estar fazendo uma live para a gente conversar mais sobre esses assuntos. Então, vai lá, segue a gente, entre em contato, vamos conversar sobre isso. A questão psicológica, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão psicológica, a questão da fé, a questão da importância da religião em todo esse processo. Entra lá, esteja mandando suas dúvidas, interagindo com a gente, que estamos aqui para conversar e tirar todas as dúvidas, né? Porque falar faz bem, né?